O vazio não é falta de mais, é falta de direção. Já tive fases na vida em que eu acordava todo dia com a sensação de que estava faltando alguma coisa. Eu não estava com fome, não estava cansado. Era uma espécie de vazio mal definido e eu tentava tapar esse buraco com qualquer coisa. Uma série nova, comida boa, um plano para o fim de semana, uma meta na academia. Funcionava por 2 dias, depois voltava. O pior é que eu acreditava que o problema era eu não ter chegado longe o suficiente ainda. E para mim, esse é o golpe mais bem aplicado da modernidade. Te convencer de que o vazio que você sente é falta de mais alguma coisa, mais dinheiro, mais status, mais conteúdo, mais conquistas. Quando na real, o vazio não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com direção. Aristóteles viveu 2400 anos atrás e, mesmo assim, acertou mais sobre felicidade do que qualquer coach de Instagram hoje. Ele separou o conceito em 2 tipos: a hedonia, prazer imediato, conforto, aquele alívio gostoso de tomar um sorvete ou ver sua série favorita, e a eudaimonia, aquela sensação mais profunda de que a sua vida está valendo alguma coisa, de que o que você construiu e sofreu para construir teve sentido. O problema é que o mundo moderno é uma máquina de produzir hedonia. Cada aplicativo, cada algoritmo, cada notificação foi desenhado para te dar um pequeno hit de satisfação e te deixar com fome de novo. E não é porque as empresas são malvadas, é porque é exatamente isso que funciona. É o que te mantém dentro do produto, é o que te faz abrir o telefone 80 vezes por dia sem perceber. Só que o que faz alguém olhar para a própria vida lá no fim e pensar valeu a pena é a segunda coisa. E essa não tem atalho, não tem versão expressa, não tem como comprar. Tem um conceito que mudou bastante a forma como eu enxergo isso. Alan Watts chamava de lei do inverso. A ideia é simples: quanto mais você corre atrás de uma experiência positiva, mais essa própria corrida vira uma experiência negativa. E quanto mais você consegue aceitar uma experiência ruim, mais ela se transforma numa força que te sustenta. Parece papo vago, mas é só testar. Quanto mais você quer impressionar, menos impressionante você se sente. Quanto mais você quer ser amado, mais vazio você fica quando alguém demonstra afeto, porque nunca é o suficiente. Quanto mais dinheiro você quer, mais pobre você se sente com o que já tem. Quanto mais você tenta ser feliz o tempo todo, mais qualquer momento de tristeza parece o fim do mundo. Passei anos tentando otimizar a minha felicidade. Metas, rotinas, listas, hábitos. Tinha dias que funcionava, mas era como encher um balde furado. Sempre exigia mais esforço só para manter o nível. O que ninguém te conta é que a felicidade não é um destino. Nunca foi. É um efeito colateral de encontrar algo que importa de verdade, algo pelo qual você topa pagar o preço, aguentar o processo, continuar mesmo quando não tem audiência, mesmo quando ninguém está olhando. E aí vem a pergunta que a maioria das pessoas nunca para fazer de verdade. Não é o que te faz feliz. Isso é fácil. Qualquer um responde. A pergunta é: o que você topa sofrer para ter? Qual é a dor que você escolheria de novo se pudesse? Qual é o problema que você não trocaria por outro? Porque é nessa relação específica, com aquela luta específica, que provavelmente está escondido o que dá sentido à sua vida. Buscar a felicidade como objetivo direto é como tentar dormir se esforçando para dormir. Quanto mais você força, mais longe ela fica. Mas quando você para de perseguir e começa a construir algo real, algo custoso, algo que exige de você, ela aparece do lado, sem te avisar. Você não é especial, e isso é uma ótima notícia. Tem uma coisa que o mundo moderno fez muito bem: te convenceu de que você é especial. E não de um jeito genérico, de um jeito personalizado, cirúrgico. Seu feed é diferente do meu. Seus anúncios são diferentes dos meus. O algoritmo passou anos te estudando e hoje sabe exatamente o que te faz sentir visto, validado e único. E ele usa isso o tempo todo. O resultado? Uma geração inteira que cresceu achando que merece atenção especial, resultados especiais, tratamento especial, sem necessariamente ter feito muita coisa especial. Lembro de uma conversa com um amigo há alguns anos. Cara inteligente, articulado, cheio de ideias, mas que vivia numa espiral constante de
O mundo não reconhece o que eu tenho a oferecer. Emprego horrível, chefe idiota, relacionamentos que nunca davam certo. E, em todos os casos, o problema eram sempre as outras pessoas, nunca ele. Eu ouvi e pensei, cara, em algum momento você vai ter que olhar para o espelho. Isso tem nome na psicologia: narcisismo grandioso. É o perfil mais reconhecível, aquele que entra numa sala como se o mundo todo devesse parar por ele. Arrogante, egocêntrico, convicto da própria superioridade. Mas existe outro tipo, menos óbvio e bem mais comum: o narcisista vulnerável. Esse não acha que é melhor que todo mundo. Ele acha que sofreu mais que todo mundo, que foi tratado de um jeito unicamente injusto, que a vida pregou nele uma peça que não pregou em mais ninguém. E por isso, por todo esse sofrimento acumulado, ele acha que merece atenção especial, cuidado especial, que as regras sejam um pouco diferentes para ele. A justificativa é oposta, mas o resultado é idêntico. O mundo gira em torno de mim. E o mais perturbador é que os dois chegam ao mesmo lugar por caminhos opostos, um pela superioridade, outro pela vitimização. Mas os dois passam o dia esperando que alguém pause tudo para prestar atenção neles. De onde isso vem? De duas fontes. A primeira foi bem intencionada. Nos anos 80 e 90, pesquisas de autoestima sugeriram que dizer às crianças que elas eram especiais e únicas era fundamental para o desenvolvimento saudável. Os pais abraçaram a ideia de boa fé, as escolas adotaram, virou cultura. Só que pesquisas posteriores mostraram o contrário. Criar uma criança convencida de que ela é especial não gera alta autoestima. Gera um adulto que espera que o mundo confirme uma narrativa que nunca foi testada na realidade. A segunda fonte é o ambiente digital. Tudo online é personalizado para você. Seu feed, suas recomendações, seus anúncios. Cada plataforma passou anos te dizendo, de forma sutil e nem tão sutil, que você é o centro, que você merece, que você tem um potencial inexplorado esperando para ser liberado por um produto, um curso ou uma assinatura. Isso virou a água que a gente bebe. E água envenenada não dói de imediato, ela vai minando devagar. Mas calma, o problema não é querer se sentir bem consigo mesmo. Isso é saudável, é necessário. O problema é construir sua identidade em cima da expectativa de que todo mundo vai confirmar a sua especialidade sem que você precise provar nada, porque o mundo, surpresa, não funciona assim. E quando a realidade não confirma a narrativa, a pessoa ou entra em colapso ou dobra a aposta na vitimização. Afirmações na frente do espelho, visualizações positivas, diário de gratidão, tudo isso parte de uma boa intenção, porque promete o atalho. E funciona para quem já se sente bem. Para quem está mal, só reforça que você é o tipo de pessoa que precisa repetir frases no banheiro para funcionar. O que realmente muda o jogo não é você se sentir especial. É encontrar algo fora de você que vale mais do que a sua própria imagem. A infância que você ainda não abandonou. Aos 8 anos, eu queria ser astronauta. Aos 12, jogador de futebol. Aos 15, músico. Aos 18, eu não sabia mais nada. Só sabia que queria ser alguém, qualquer alguém, desde que as pessoas olhassem. Acho que todo mundo passa por isso em algum nível. Aquela fase em que você faz tudo calculando a aprovação do outro, a roupa certa, a piada certa, a opinião certa para o grupo certo. É exaustivo. E a parte mais cruel é que, mesmo quando funciona, mesmo quando as pessoas gostam de você, a sensação é oca, porque você sabe que não foi de você que gostaram. Gostaram do desempenho. Isso tem explicação, e ela é mais antiga que qualquer livro de autoajuda. Jean Piaget, um dos psicólogos mais importantes do século XX, passou décadas estudando como a mente humana se desenvolve. E o que ele e outros pesquisadores depois dele descobriram é que esse desenvolvimento não para na infância. A gente continua evoluindo ao longo da vida adulta. Ou deveria. E deveria está fazendo um trabalho enorme nessa frase. Funciona mais ou menos assim. A criança vê o mundo de um jeito brutalmente simples. Eu quero uma coisa. Eu consigo ou não consigo. Fim. Não existe empatia. Não existe a perspectiva do outro.
Não existe a noção de que outras pessoas têm desejos próprios. É tudo eu, eu, eu. Não por maldade, por limitação. O cérebro ainda está construindo as ferramentas para enxergar além do próprio umbigo. Aí vem a adolescência, e é aqui que a maioria das pessoas trava. O adolescente descobre que outros seres humanos existem e têm perspectivas diferentes. Ótimo! Só que, em vez de usar essa descoberta para se conectar de verdade, ele usa para negociar. Tudo vira transação. Se eu fizer isso, ele faz aquilo. Se eu rir da piada dele, ele me inclui. Se eu concordar com ela, ela vai gostar de mim. É um cálculo constante, exaustivo e, no fundo, completamente vazio. Se isso te incomodou, é porque provavelmente você ainda faz em alguma medida. Eu faço. Já fiz muito mais. Tinha época em que eu saía de uma conversa e ficava reprocessando cada coisa que tinha dito, avaliando se eu tinha causado a impressão certa. Que desperdício absurdo de energia mental. A fase adulta, e aqui eu falo de maturidade emocional, não de idade, porque tem gente de 50 anos completamente presa no modo adolescente, é quando você finalmente encontra algo que importa mais do que a opinião dos outros. Algo pelo qual você topa ser mal interpretado, rejeitado, ignorado. Você planta uma bandeira e diz: isso aqui sou eu. Pega ou larga. Parece simples. É revolucionário. Quando você tem isso, um valor, uma causa, uma coisa que você defende independente de aplauso, você para de ser frágil. O adolescente emocional quebra quando alguém não gosta dele. O adulto emocional usa a rejeição como filtro. Descobre quem fica e quem vai embora. Aristóteles chamava isso de virtude, não num sentido religioso, nem no sentido de ser bonzinho. No sentido dos princípios que você pratica quando está bem e quando está destruído, quando ama e quando odeia, quando está rico e quando está no vermelho. Coisas que não dependem das condições externas para existir. Passei anos achando que eu precisava descobrir a minha paixão para ter isso, que um dia eu ia acordar e o propósito estaria lá, embrulhado para presente. Não foi assim. Fui testando, errando, sendo rejeitado, passando vergonha, tentando de novo, com menos ilusão e mais clareza. Não tem outro caminho. A pergunta não é quem eu quero ser. Essa é a pergunta do adolescente obcecado com a imagem. A pergunta do adulto é mais incômoda. Pelo que eu topo pagar o preço, mesmo sem garantia de aplauso no final? Quando você consegue responder isso de verdade, não na teoria, na prática, algo muda. Não fica mais fácil, fica mais claro. O que você realmente valoriza, dica, não é o que você acha. Tem uma técnica que coaches vendem por R$ 1.000 em workshops e que você pode fazer sozinho, de graça, em 20 minutos. Mas antes de eu te contar qual é, preciso te convencer de que o problema que ela resolve é mais sério do que parece. Porque se eu jogar logo de cara, você vai achar simples demais e ignorar. A maioria das pessoas mente para si mesma sobre o que valoriza, e não de propósito. Mente porque é mais confortável manter uma versão bonita de si do que confrontar o que os próprios hábitos dizem sobre você. Eu me peguei fazendo isso várias vezes. Vivia dizendo que valorizava a saúde enquanto dormia mal, comia porcaria e adiava consulta médica havia 6 meses. Dizia que família era prioridade e passava jantar atrás de jantar com o celular na mão. Não é hipocrisia no sentido clássico, é dissociação. Você acredita genuinamente no que fala, só que seus hábitos contam uma história completamente diferente. E aí entra a primeira técnica, a auditoria de tempo. Pega um papel de verdade, não nota no celular, e escreve o que você fez com o seu tempo essa semana. Com honestidade brutal, quantas horas de trabalho de verdade, não de fingir que trabalha enquanto checa o Instagram, quantas horas com as pessoas que você diz amar, quantas horas fazendo aquela coisa que você fala que quer desenvolver, mas nunca desenvolve? Eu fiz isso uma vez e fiquei genuinamente constrangido comigo mesmo. Tinha passado a semana inteira convicto de que tinha sido produtiva. Quando somei as horas, descobri que tinha gastado mais tempo vendo vídeo no YouTube do que em tudo que eu havia declarado como prioridade naquele mês. Foi um daqueles momentos que você não consegue
Desver. A auditoria não resolve nada sozinha, mas ela quebra a narrativa. E sem quebrar a narrativa, você não muda nada porque continua achando que já está fazendo o que deveria. A segunda técnica é mais antiga, uns 2000 anos mais antiga. Os estoicos chamavam de memento mori. Lembre-se de que você vai morrer, não como exercício de ansiedade, mas como exercício de clareza. Você se imagina no fim, 80 anos, deitado, olhando para trás. O que valeu? O que foi perda de tempo completa? Steve Jobs fazia uma versão disso todo dia. Toda manhã ele se olhava no espelho e perguntava: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu estaria feliz com o que vou fazer? Quando a resposta era não, por muitos dias seguidos, ele mudava alguma coisa. Eu sei o que você está pensando. É muito mais fácil falar do que fazer, mas o ponto não é executar isso perfeitamente. É usar a morte como lente, porque ela corta o ruído de um jeito que nada mais corta. Sabe o que some quando você imagina que tem um ano de vida? A opinião do seu chefe sobre aquela apresentação, a discussão idiota no trânsito, a ansiedade sobre o que vão achar da sua nova cor de cabelo. Tudo isso evapora. O que sobra é pequeno em quantidade e enorme em peso. E quase nunca é o que você está priorizando agora. Isso dói um pouco, e é para doer. Tem uma terceira coisa que ajuda a clarear valores, e essa ninguém ensina porque é contraditória: errar. Tentar uma coisa, descobrir que odeia e usar esse ódio como dado. Eu tentei ser músico profissional por 2 anos. Amava a ideia de ser músico, odiava a realidade. Horas sozinho, praticando escala, sem audiência, sem aplauso, sem nada além do processo em si. Quando percebi que eu odiava o processo, entendi que eu nunca quis ser músico de verdade. Eu queria ser aplaudido. São coisas completamente diferentes. Seus valores reais aparecem no que você faz quando ninguém está olhando, no que você volta a fazer mesmo depois de tomar uma surra, no que você defende mesmo quando o ambiente todo está contra, no que você pensa quando está sozinho e ninguém vai saber. Ali está a resposta. 2 cérebros, um motorista. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era daqueles que achava que sabia exatamente o que queria. Tinha um plano, uma visão, uma playlist motivacional. O problema é que eu também explodia por qualquer coisa. Qualquer crítica virava catástrofe. Qualquer incerteza virava paralisia. Qualquer pessoa que discordasse de mim virava inimiga. Eu achava que o problema era a falta de disciplina, que eu precisava de mais força de vontade, mais estrutura, mais método. Fui atrás de rotina, hábito, sistema. Funcionava por 3 semanas, depois desandava de novo. Demorei para entender que o problema nunca foi disciplina. Foi que eu não entendia nada sobre as minhas próprias emoções. A psicologia tem um modelo que eu acho o mais honesto que existe sobre como o ser humano funciona. Imagine 2 cérebros operando ao mesmo tempo dentro de você. Um pensa, o outro sente. A maioria das pessoas passa a vida convicta de que o cérebro que pensa está no comando, que você raciocina, decide e as emoções só atrapalham de vez em quando. Errado, completamente errado. O cérebro que sente é quem está dirigindo. Sempre esteve. O cérebro que pensa está no banco do passageiro, tentando convencer o motorista a virar à esquerda enquanto ele já virou à direita 10 minutos atrás. Você não decide com lógica e depois sente. Você sente, decide, e então constrói um argumento racional para justificar o que já escolheu. Platão tinha uma imagem para isso: um cocheiro tentando controlar 2 cavalos de temperamentos opostos. Um obediente, o outro selvagem. O trabalho do cocheiro não é matar o cavalo selvagem, é aprender a linguagem dele. E é exatamente aí que a maioria erra feio. Ou tenta suprimir a emoção, engolir, ignorar, empurrar para baixo, ou vai para o extremo oposto e se afoga nela. Deixa o cavalo selvagem atropelar tudo. Nenhum dos dois funciona. O que funciona é desenvolver uma relação com o que você sente, entender de onde vem, o que está tentando te dizer e aprender a redirecionar sem reprimir. Isso tem tudo a ver com esperança, com o que te faz levantar de manhã.
A psicologia identifica 3 pilares de uma esperança saudável. Galera, eu Uma não tenho esperança muita ingênua, mania de jogar não com o mapa, otimismo de cartão porque eu já conheço motivacional, boa parte da mas rota, aquela mas eu que vou você tentar sustenta mostrar quando tudo o desanda. mapa sempre que O primeiro, possível, porque você sente que tem algum o objetivo controle é que sobre o você que próprio esteja futuro. procurando fazer o segundo, existe algo fora de 112% você que use importa mais do que essa você série mesmo. de vídeos O como terceiro, você pertence a alguma referência. coisa. De repente, Tem gente ao redor eu te que ajudo compartilha com essa o que você empreitada. valoriza. Os 3 parecem simples. E os 3 Então eu vou também são precisar te armadilhas mostrar se você aí não prestar atenção. os O locais em autocontrole, que essa sensação em de que pilotar eu a estou própria passando, vida, não para vem ficar de mais força de fácil para vontade. vocês Vem de identificar. entender Eu os vou seus tentar me impulsos. lembrar disso Aprendi porque isso do jeito mais eu não tenho muito frustrante costume de usar o possível. mapa. Toda segunda eu prometia mudar alguma Eu esqueço coisa. Toda bastante. quinta eu já tinha quebrado a promessa e me xingado Eita. mentalmente. O ciclo durou meses. Se tivesse O acertado, era problema lindo. não era comprometimento. Era que eu Esses estava bichos tentando são, ó, usar lógica para insuportáveis. controlar O algo meu filho. que opera numa frequência Deixa eu me completamente curar aqui, porque senão eu vou morrer logo no Quando começo do parei de jogo. lutar contra o que eu sentia, Aí eu não, comecei né? a ficar curioso. De onde vem essa vontade? O que ela está protegendo? Tá, então O que vambora. acontece se eu só observar sem agir? Alguma coisa mudou. Não de uma vez, devagar, mas Cara, mudou. E sobre comunidade, o terceiro chato. pilar, tem um detalhe que quase ninguém fala. Pronto, eu acho que para um Comunidade começo é fundamental. Provavelmente a coisa mais correlacionada de com jornada, felicidade essa que quantidade existe. de Mas comunidade de não gel tem aqui tá motivo. interessante. Ali mais embaixo tem um pouquinho a mais. A gente não precisa pegar isso agora. Eu vou por cima porque é mais rápido, mas dá para ir por baixo tranquilo também. Depois a gente volta e pega aquele gel que ficou para trás. E aqui é só a gente vir à direita. E aqui a gente vai subir. Eu vou acionar logo essa Qualquer coisa. Em essa 2009, estação, um cara largou o porque emprego numa corretora financeira com muita pra escrever frequência eu na internet. esqueço de Sem ativá-la salário, e aí sem quando contrato, preciso, sem garantia não tem. nenhuma. A família achou que ele tinha enlouquecido. tá essa Os coisa amigos chata ficavam aqui. constrangidos quando ele explicava o que estava fazendo. Então, você escreve, Depois as a gente pessoas volta ali e leem, pega uma e lava você que ganha tá dinheiro escondida. com isso. Como exatamente? Esse carinha aqui dá 7 uma anos grana depois, interessante, mas esse eu não cara vou tinha o tretar com livro ele agora mais não. vendido do planeta. Era o Mark Manson. E a parte da história Vou que passar ninguém direto. conta é o que aconteceu Eita, depois. Zidane. Depois do número 1 no New York Times. Pra gente ir logo depois direto da para fama, o depois do dinheiro, depois para de o aparecer em o todo falso aeroporto cavaleiro. do mundo, ele Tranquilo entrou em demais, depressão. basta a gente subir Não aqui. uma tristeza passageira, uma desorientação real, daquelas difíceis de nomear. E vamos dar de Porque cara tudo que com ele o sonhava nosso querido desde falso os 20 cavaleiro. anos tinha acontecido. E ele acordou do outro lado sendo o mesmo cara, com os Eita, meu mesmos filho, problemas, pare com isso. sem nenhum sonho novo para acordar junto. Acho essa parte Vamos lá. mais honesta do que quase Se você tudo tiver que com ele dificuldade escreveu nos livros. para passar Porque se você desse parar pra boss, tem um pensar, vídeo meu a aí gente passa a vida no canal em que eu inteira ensino, achando vou deixar aí no problema é não ter card. chegado lá. Eu ensino Sem como imaginar enfrentar que chegar esse lá pode ser o próximo esse problema. inimigo Mas vamos de voltar uma maneira um pouco, bem porque tranquila. antes de chegar em qualquer lugar, Pra você que existe um talvez não obstáculo saiba que também, tem paralisa a como maioria esquipar das da batalha. pessoas, Depois que ele muito bate a antes da primeira linha de vez, chegada. esse E não é o lugar medo aqui de fica falhar. frágil e a gente Esse é o pode que as simplesmente pessoas falam. quebrar e esquipar O da medo batalha. real é mais específico. Mas pra gente fazer É os o medo de começar mal, 112%, de fazer a gente uma coisa e ela precisa sair derrotá-lo. medíocre. Então é só quebrar aqui e De se depois sair. expor e a exposição Não vai querer fazer isso, revelar não. que você não é tão Meu bom filho. quanto a narrativa que você construiu sobre si mesmo na sua cabeça. Tive isso com a escrita. Durante anos eu tinha ideias que achava interessantes, mas não publicava nada. Ficava refinando, reescrevendo, esperando o momento em que estaria bom o suficiente. O momento nunca chegava, porque bom o suficiente era uma meta móvel. Quanto mais eu melhorava, Ótimo, opa, mais eu conseguia enxergar o quanto ainda faltava. E sabe o que me ótimo. destravou? Então vamos lá. Um professor de Eu matemática estou gravando, do só a ensino título de médio, informação, não eu estou gravando literalmente em um 1080p, professor de matemática. Numa 60 prova em que a FPS e turma estou jogando a inteira versão ele parou tudo de e disse computador. uma coisa simples. Se você não sabe desse resolver o jogo. problema Ele também inteiro, tem para o reescreva PS4. problema e faça só o Na verdade, ele primeiro tem passo. para todas Só as o primeiro. plataformas: Porque tem algo PS4, mágico em escrever o passo 1. Xbox O One passo 2 começa a e aparecer Nintendo sozinho. Switch. Uso isso pra tudo desde então. Então Reunião vamos embora. difícil que estou Agora a gente adiando, vai pegar o só abro espírito o e-mail. vingativo, Texto que não consigo começar. aqui com o Escrevo Xamã, uma frase horrível, só pra ter uma frase. nosso amigo Academia Xamã. que não estou com vontade de ir, me comprometo a chegar lá e ficar 10 minutos. Se quiser ir embora depois,
ele vai nos dar essa magia. Pessoal, essa primeira parte do game a gente foca principalmente em pegar as magias, porque uma vez com todas essas habilidades disponíveis, a gente pode acessar os mapas com mais liberdade e a gente vai ter como pegar tudo que é possível, né? Porque alguns itens e algumas áreas a gente só consegue acessar se tiver as habilidades. Então, o foco nosso aqui nesse primeiro momento é conseguir todas as habilidades. Então, a rota é mais ou menos otimizada nesse sentido. Eu também eu usei muito aqui algumas speedruns que eu acompanho, eu gosto muito de acompanhar os caras que fazem speedrun do jogo. E me baseei muito minha rota nessas speedruns. Não tá idêntico, mas tá baseada. Gameplay tá baseada nessas speedruns. E também já adianto que você não precisa seguir exatamente o que a gente colocou aqui, que eu estou colocando aqui. Você pode fazer um outro caminho, de repente você esteja sentindo mais dificuldade, você pode usar uma outra rota, não tem problema. Pode inclusive acessar outras áreas antes das que eu eventualmente estiver acessando. Como vocês sabem, um jogo Metroidvania não tem essa coisa de um caminho certo, um caminho único. Tá? Esse jogo a gente pode fazer diversas rotas, então fiquem à vontade. O meu propósito mesmo é só mostrar o que se precisa para fazer o 112%, onde estão todos os itens necessários para fazer isso, todos os recursos, enfim. É mais nesse sentido do que de mostrar uma rota otimizada ou algo nesse sentido. Você não precisa acertar sempre. Então fiquem à vontade, usem aí como uma referência, mas vocês não precisam fazer exatamente como eu fiz. A lei da evitação. Então, já que a gente passou da primeira parte, já pegamos o espírito vingativo, já pegamos o apanhador de almas, agora nosso destino é o caminho verde. Eita, esse bicho é chato. Pronto, são 4 ataques nesse baldu pra ele morrer. Eita. Tinha até a logo pronta, só não tinha começado. E quando eu perguntava por quê, a resposta então vamos embora. Aqui é só a gente subir, ir para a esquerda. 3 anos depois, ainda não era. O Rafinha não tinha medo de falhar. Ele tinha medo de descobrir. Porque enquanto o negócio era por cima. Só na cabeça dele, era por perfeito. Cima. Ia funcionar, ia crescer, ia provar para todo mundo que ele era capaz. No dia em que ele tentasse de verdade, essa certeza ia embora. Esse cara é meio chato. Era o que ele mais prezava. Isso tem meu nome. Filho. Manson chamava de lei da evitação. Quanto mais algo ameaça a sua identidade, esquerda agora. mais você vai encontrar aqui em cima tem de não ir naquela direção. E o detalhe banco, eu não vou vale acioná-lo agora porque eu não vou precisar desse banco aqui, mas fica aí o save point. Caso vocês queiram, caso precisem, sugiro que façam. Aqui tem como a gente acessar aquela área ali. Eu não vou tentar, porque pode ser que eu demore e também porque eu tenho que pegar alguns itens que estão mais à frente. Então vamos embora, aqui a gente vai descer. Já temos 2 amuletos que a gente vai descer. Opa, aí. Aquela grana ali a gente não vai pegar agora, vamos deixar aí. Se a gente precisar mais tarde, a gente pega. Um relacionamento saudável não é só uma coisa boa entrando na sua vida. É uma aqui a gente vai encontrar o Conifer e a gente vai pegar a primeira larva. A gente tem que salvar todas as 46. E essa aqui é a primeira. Eu vou acionar logo essa passagem aqui porque a gente vai precisar. E também essa passagem secreta que está aqui. Então, senão agora a gente não conseguiria acessar aquela área, que é a parte aqui de cima, que a gente tem a nossa primeira larva. Então a primeira larva a gente já conseguiu.
Colocava em risco a imagem que eu tinha de mim como Vamos alguém com comprar um potencial. mapinha aqui do Enquanto Conifa eu e não seguir nosso tentava, caminho. O potencial era infinito. Se eu tentasse e fosse medíocre, Então vamos embora, basta ir o aqui para a potencial ganhava esquerda um teto. Então eu não tentava. e E culpava a cair máquina. aqui. Eu vou acionar A saída essa pra outra isso área é a força porque de pode vontade. ser que É soltar a sua identidade. precise usar esse Quanto atalho e menos fica bem carga mais você rápido. coloca na sua definição de quem você é, menos coisas vão te Meu ameaçar. filho, E menos coisas você vai precisar evitar. Mais você consegue entrar numa sala sem saber o que vai sair do outro lado. agora E achar a isso gente interessante vai em vez de acessar apavorante. Tem um exercício que a ajuda área nisso. Desconfortável e eficaz. do caçador. Pega uma É bom crença lembrar sua que o está criando caçador não atrito na sua conta. vida. A missão Sobre do você caçador mesmo, não conta sobre para outra pessoa, os sobre como as coisas 112%, deveriam mas ser. ela conta E faz para três a perguntas. platina. Então, A primeira, se vocês e se eu quiserem estiver platinar, errado? tem que não para fazer concluir o caçador que está, só para completo. explorar o território. A segunda, É bem que é a que tranquilo. dói, o Na que verdade, significaria é se uma eu consequência. estivesse O caçador é uma é aqui consequência. que Talvez aparecem você as deixe aí implicações reais. Se eu monstro ou estiver outro errado para sobre isso, trás, mas talvez no eu geral a seja o gente problema consegue a no meu maioria. relacionamento. Mas Se eu nessa estiver série de errado, vídeos eu não então vou passei focar 3 anos na missão do defendendo uma coisa que caçador, não faz sentido justamente nenhum. porque ela Deixa não doer. É isso. ela é não informação. conta para E os a terceira, 112%. Estar Pronto. errado me dá Depois um de a gente problema sair ali melhor do ou caçador, pior do que eita, estar certo. Na maioria basta das vir vezes, aqui estar embaixo. errado resolve Eita, mais meu do que filho. estar certo, porque Me muda o que empreste você aqui precisa sua alma fazer. para eu Em poder vez me de curar. continuar Obrigado. convencendo o mundo, você começa a mudar alguma coisa em você. E Soltar aí a uma gente pegou certeza é o nossa assustador porque segunda, parece a perda. segunda larva. Parece que você vai ficar à deriva, sem chão. Já temos duas, sem são direção. 46. Mas o que acontece de verdade é o Ô oposto. meu filho, Você fica mais leve. Menos coisa para defender significa mais energia para construir. aqui eu vou pegar O uma Rafinha, granazinha aliás, que tem aqui abriu do o lado negócio. também. Demorou mais uns 3 anos depois daquela conversa e foi uma bagunça no começo, como era de se esperar. Só pra gente Mas ele chegar abriu. já A última vez que conversamos, com ele uma estava grana bem, interessante. não Então, estava rico, vambora. não estava famoso, estava bem e às vezes é só isso mesmo.